5 histórias de terror que vão te deixar sem sono à noite. Clara sempre teve um medo profundo do escuro. Desde pequena, sua mente criativa povoava as sombras com figuras aterrorizantes. Monstros que a observavam da esquina do quarto. Quando sua avó faleceu, ela nunca imaginou que herdaria a antiga casa em uma pequena cidade isolada. O lugar, cercado por árvores que pareciam sussurrar segredos, carregava um peso estranho e opressor. A atmosfera lá dentro tinha um perfume azedo de mofo. E cada prateleira carregava a poeira de anos esquecidos. A casa parecia respirar. E Clara sentiu um frio na espinha assim que cruzou o limiar. Ao explorar, atrás de um quadro empoeirado, ela encontrou um diário de couro desgastado. As páginas estavam manchadas de tinta e a caligrafia de sua avó parecia vibrar com um sentimento intenso. Clara sentiu a curiosidade puxá-la e, ao abrir, leu relatos de rituais antigos que sua família realizava nas sombras da propriedade. Algo não estava certo. O medo que sempre a acompanhou agora parecia ter uma razão, uma forma, uma origem nas páginas daquele diário. Conforme as noites avançavam, Clara começou a ouvir vozes sussurrantes. Às vezes, parecia que alguém a chamava, e outras vezes eram risadas distantes que ecoavam além das paredes. Objetos se moviam sozinhos, como se a casa tivesse vida própria. E a sensação de ser observada crescia a cada dia, como se olhos invisíveis a seguissem, prontos para devorar cada uma de suas inseguranças. Cada dia trazia a revelação de mais segredos, e Clara se sentiu cada vez mais aprisionada no legado de sua avó. É como se a própria casa estivesse tecida com os medos que ela sempre conhecera. Um dia, ao reler o diário, uma frase a paralisou. Protegi a família, mas a escuridão nunca cessa. Isso não fazia sentido, até que um sonho a assombrava todas as noites. Uma figura sombria, tão familiar, a puxava para o abismo do medo. Clara percebeu que sua avó havia feito um pacto para proteger a linhagem, mas a liberdade teve um custo alto. Com a vida de alguém próximo à beira do abismo, Clara precisava decidir. Deveria enfrentar aquele terror, desvendando o mistério que ameaçava? Não apenas a ela, mas a todos que amava? Ou seria mais fácil render-se, deixar que a escuridão a consumisse? Com um último lampejo de coragem, ela decidiu abrir o diário novamente. Foram páginas em branco até que uma entrada inusitada surgiu, escrita em uma caligrafia trêmula. Clara, se você lê isso, lembre-se, tudo que luta contra está dentro de você. Uma verdade incompreensível e aterradora começou a tomar forma na mente dela. O que realmente aconteceu com sua avó? Poderia Clara evitar o mesmo destino? Ao olhar pela janela, as sombras pareciam se esticar, ganhando vida própria. O terror crescia e se tornava palpável como um presságio de que talvez o verdadeiro medo estivesse enraizado em sua própria mente. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao olhar pela janela, Clara sentiu seu coração acelerar. As sombras pareciam dançar, tomando formas absurdas. Era como se a frase escrita no diário estivesse ecoando em sua mente. Tudo que luta contra está dentro de você. Mas como isso era possível? A casa já não era só um lugar de recordações. Era um labirinto de medos personificados. Então, um barulho repentino a fez saltar. Era um estrondo no andar de baixo, como se algo pesado tivesse caído. Clara hesitou, o frio na barriga crescendo. O que poderia ser? Ela se levantou, seus pés hesitantes tocando o chão frio. A casa estava em silêncio. Mas algo parecia pulsar nas paredes? A pressão do desconhecido? Com um misto de curiosidade e terror, decidiu investigar. Enquanto descia as escadas, notou que a luz do corredor começava a piscar. Uma sombra se movia rapidamente no fundo. Mas quando Clara fixou os olhos, não havia nada ali. A respiração dela ficou presa na garganta. A sensação de observação, aquele olhar invisível que a seguia, agora se tornava uma presença opressora. Ela alcançou o pé da escada e se deparou com o que parecia ser uma porta que nunca tinha visto antes. Estava um pouco entreaberta, como se a casa a convidasse a entrar. O coração dela pulsava intensamente. Clara empurrou a porta e entrou. Dentro, a escuridão parecia ainda mais densa. Mas não estava vazia. Sentados em círculo, alguns rostos conhecidos se destacaram na penumbra. Eram seus amigos de infância, pessoas que ela nem via fazia anos. Olhares vazios, sussurros entre eles. Quando se aproximou, uma voz familiar cortou o ar. Era a voz de Lucas, seu melhor amigo, que sempre a protegeu. Mas agora havia algo de estranho em seu olhar. Clara, você não deveria estar aqui, ele disse, com um tom de aviso que disparou alarmes em sua mente. Nós já fizemos o que precisávamos. O que isso significava? Os outros assentiram, como se compartilhassem um segredo sombrio que Clara não conhecia. Você não sabe, mas a casa, ela precisa de sacrifícios, uma garota afirmou. A voz tremendo entre as sombras, e nós decidimos. A sua vez chegou. Desesperada, Clara recuou. O que vocês estão falando? Eu não entendo. O pânico tomou conta. Vocês não podem me levar. Não podem. Mas à medida que ela tentava sair, a porta se fechou com um estrondo. O som ecoou como um grito, intenso e profundo, fazendo seus amigos se estremecerem. Clara, você é a chave! Lucas exclamou, com o rosto pálido iluminado pela fraca luz que escapava de uma vela apagando lentamente. Se você não completar o rito, a escuridão nos consumirá a todos. Olhos dela se alargaram. As palavras dele pareciam com eco de todo o peso que a casa trazia. Um pacto sombrio? Um culto de crianças crescidas? A verdade parecia se despedaçar diante dela. Seria esse o verdadeiro legado de sua avó? Como tudo isso estava relacionado à sua vida? Os amigos começavam a se aproximar, como se a escuridão os segurasse em uma dança macabra. Clara sentiu o ar se esgotar. A casa a envolvia em seus braços frios. No momento em que a escuridão parecia prestes a engolir tudo, um grito quebrado surgiu do fundo. Uma voz que não deveria estar ali.
Era sua avó, ecoando no mínimo fragmento de espaço chamando-a. Clara, se você luta, você vive, mas não se deixe levar. O choque fez Clara hesitar. O que significava aquilo? O que estava acontecendo de verdade? Assim como a mente em turbilhão e os corações apertados. Todos dentro daquele círculo aguardavam a decisão dela. A sala girou em um redemoinho de incertezas, e Clara percebeu que o verdadeiro terror não estava nas sombras da casa, mas sim dentro de cada um deles. O que ela escolheria? Enfrentar o covil da escuridão ou se submeter a uma verdade ainda mais assustadora? O destino de todos estava em suas mãos. Mas o que a casa exigiria dela? E a que custo? O coração dela batia como um tambor, pois o verdadeiro horror apenas começava a se revelar. Clara olhou para os rostos conhecidos, ainda tentando processar a revelação sombria. O círculo parecia se estreitar, a tensão no ar se tornando insuportável. Mas antes que pudesse articular uma resposta, uma luz intensa irrompeu do fundo da sala, momentaneamente ofuscando tudo. Todos se viraram para a fonte da luz, uma pequena caixa antiga que estava sobre uma mesa coberta de poeira. Clara sentiu um puxão irresistível. Um frio cortante envolveu o ambiente. Com um impulso quase involuntário, ela se aproximou da mesa, hipnotizada. Quando a luz minguou, ela percebeu que a caixa estava aberta. No fundo dela, uma pedra brilhante e pulsatória emanava uma energia estranha, quase hipnótica. O brilho se intensificou e um eco de risadas perturbadoras envolveu os amigos ao redor. Você precisa tocá-la, Clara! Lucas gritou. Sua expressão era de desespero. Ela é a chave para quebrar o ciclo ou para acabar com tudo isso. Você pode fazê-lo. Eu não sei como. Clara balbuciou, o medo crescendo como um monstro em seu estômago. As risadas agora soavam mais próximas, mais insistentes. Olhou para seus amigos, tentando encontrar um vislumbre de apoio. Mas os olhares vazios dela e de Lucas se tornaram cada vez mais alarmantes. Clara, não! Uma voz familiar interrompeu tudo. Era sua avó, ou pelo menos a sombra dela, aparecendo na entrada da sala. No entanto, algo estava diferente. Os olhos dela estavam brilhantes de uma forma que nunca haviam sido. Clara, você precisa afastá-los. Eles não são quem pensam ser. Do que você está falando? Clara gritou, a confusão a dominando. O que aconteceu com você? Por que você está assim? Eles estão presos, querida. Essa não é uma reunião. É uma armadilha. Eu fiz impacto para proteger você. Mas agora é um erro que deve ser corrigido. A voz da avó soava mais distante, como se a própria essência dela estivesse sendo sugada. Os amigos começaram a sussurrar em uníssono, suas vozes se entrelaçando em uma canção estranha. Você não pode sair, Clara. Você deve ficar. O poder que os mantinha unidos parecia aumentar. As sombras ao redor se agitando de excitação. Sem pensar, Clara agarrou a caixa. O momento em que seus dedos tocaram a pedra, um choque a percorreu. Uma dor lancinante atravessou seu corpo e ela caiu de joelhos. Era como se cada um dos seus membros a consumisse ao mesmo tempo. As risadas agora a cercavam, um coro de risos de todos que ela conhecia, mas agora distorcidos em um eco de sangue e desespero. Não! Não! O que você fez? A avó gritou, as imagens se distorcendo cada vez mais à medida que a luz da caixa piscava rapidamente. Clara percebeu com horror que as sombras agora tinham rostos.
Objetos familiares se transformaram em figuras de pesadelo. Clara! O berro de Lucas a fez olhar para ele novamente. Mas algo havia mudado. O brilho nos olhos dele agora refletia uma escuridão muito mais profunda. Você não devia ter tocado. A casa não precisava de você. Nós precisávamos. Agora somos todos parte disso. A dor se transformou em algo diferente. Clara percebeu que a caixa, em vez de libertá-los, estava fundindo seus destinos a um só. A essência da casa estava dentro dela. E o que quer que fossem seus amigos agora estava manchado por algo muito mais maligno. Enquanto a luz da caixa se extinguia lentamente, Clara lutou para se levantar, mas as sombras se tornaram mais densas. O círculo, de uma vez fora de proteção, agora se tornava uma prisão. E no fundo de sua mente a voz de sua avó ressoava. Você precisa lutar! Você é a única! Mas Clara tinha dúvidas. Lutar contra o quê? Contra quem? Ela olhou para Lucas, agora tão distante, como um estranho em sua própria vida, e as sombras se aproximaram ainda mais. Em meio ao desespero, uma pergunta invadiu. E se, na verdade, seu amigo nunca tivesse realmente partido? E se ele sempre tivesse estado com a casa? O coração dela disparou ao perceber que, além do terror da escuridão, uma traição começava a tomar forma. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara sentiu a luz da caixa pulsar em suas mãos, quase como um coração vibrante. Era uma sensação estranha e o pânico começou a se misturar com uma curiosidade avassaladora. O que eu faço? Pensou, enquanto a voz da avó ecoava em sua mente. Então, algo estranho aconteceu. A caixa tremeluziu e um frio intenso percorreu sua espinha, como se algo estivesse prestes a acontecer. No instante seguinte, a sala se encheu de um grito agudo, um som que parecia rasgar a própria escuridão. Clara se virou e, para seu horror, viu Lucas e os amigos se contorcendo. Os rostos, inicialmente fixos em sussurros, agora se tornavam distorcidos, como se algo tivesse rompido a barreira entre eles. Ei, a escuridão! As risadas se transformaram em gritos de terror, e em meio ao caos, Clara teve uma revelação. Lucas não era mais Lucas! Os olhos dele brilhavam com uma essência escura, como se a própria sombra da casa tivesse tomado conta de sua alma. Clara! Ele gritou, mas não havia mais um tom de amizade em sua voz, só um desespero profundo. Você não sabe o que fez. A sala estava girando. O círculo, que antes parecia uma reunião, estava se desfazendo em um pânico organizado. Clara olhou para os amigos, agora com feições de tormenta e medo. O que está acontecendo? Ela implorou. Mas, antes que pudesse obter uma resposta, a luz da caixa disparou uma explosão de energia. Um brilho ofuscante iluminou toda a sala. Clara se viu levitando, a caixa agora flutuando diante dela, como se estivesse sendo manipulada por mãos invisíveis. Os amigos começaram a gritar, suas vozes misturando-se em uma cacofonia desesperada. Volta, Clara! Volta! E então, com um estrondo ensurdecedor, tudo ficou silencioso. Uma presença intensa surgiu no lugar. Uma figura se materializou diante dela. Era sua avó, mas não como Clara a conhecia.
A mulher que agora causava arrepios não era apenas uma sombra de quem havia morrido, mas uma versão dela mesma, com as sombras da casa se contorcendo atrás dela. Você precisa entender, Clara. O que você está prestes a fazer vai mudar tudo. Mas você? O que aconteceu com você? Clara gaguejou, a voz tremendo de incerteza. A imagem de sua avó estava ali, mas o que ela representava agora era uma interrogação sombria. Eu fiz o que era necessário, a avó respondeu, a voz firme, mas distorcida, como se estivesse lutando contra a própria escuridão. Mas agora, você tem a escolha. O pacto não é para se quebrar. E a casa, ela não pode ficar sem um guardião. As palavras cortaram Clara como uma lâmina afiada. Guardião? O que isso significava? Suas mãos tremiam e a caixa pulsava com uma intensidade aterrorizante. Você quer que eu preencha o vazio deixado por você? Então eles nunca foram meus amigos? As risadas distorcidas de Lucas e dos outros ecos tomaram um tom trágico. Não, Clara! Lucas sussurrou, agora completamente em conflito. Nós estávamos aqui para te proteger, mas seu medo nos trouxe até aqui. A casa, ela algumas vezes se alimenta de nós, mas agora a escolha é sua. Você vai ficar aqui conosco? Aquelas palavras gelaram o sangue de Clara. Desesperadamente, ela olhou novamente para a luz da caixa. Teria que fazer a escolha de se sacrificar ou deixar a escuridão consumir todos eles. Assim, em meio ao caos e sob as presas do medo. O último lampejo de esperança começou a se unir à desistência. O que era mesmo real ali? Seria sua avó alguém a quem ela poderia confiar? Ou uma manipulação astuta da casa? Os rostos familiares tornavam-se estranhos em frações de segundo. O verdadeiro significado do amor e da amizade se transformava em uma linha tênue entre segurança e traição. E enquanto o terror se intensificava, Clara percebeu que o legado da avó não era só sobre proteção, era sobre o controle. A escuridão a examinava e, no fundo, ela sabia que a decisão a levaria a um abismo ainda mais profundo. O que ela faria? A luz da caixa começou a se apagar, mas sua mente fervilhava. A escolha dela poderia reverter tudo ou condenar a todos a um destino maior que o próprio medo. Clara sentiu a luz da caixa perto de seu coração. A pulsação parecia sincronizada com a própria casa. Ela observou a figura de sua avó, tentando enxergar qualquer vestígio da mulher que amava. Você precisa entender, Clara. O que você está prestes a fazer vai mudar tudo. A voz vibrava no ar. Mas eu não quero ser o guardião. Eu não quero ficar presa aqui. Clara gritou, a angústia reverberando nas paredes. A luz da caixa piscava e algo no ambiente parecia se agitar. Foi então que uma sombra, diferente das demais, começou a se formar atrás de sua avó. Era como um borrão escuro, crescendo em intensidade. E Clara sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Clara, o que você não sabe? A avó começou, mas as palavras foram interrompidas por um grito surgido do grupo de amigos. Era uma mistura de pânico e dor. E Lucas se contorcer. Seus olhos, antes conhecidos, agora eram vazios. Não podemos deixá-la tocar. Ela não deve. Os outros ecoaram, suas vozes distorcidas. Clara estava perdida em meio a gritos, e a presença sombria atrás dela agora era opressora. Então, num súbito clarão,
a caixa se iluminou ainda mais e a sala foi engolida pela luz. Clara viu um vislumbre de imagens, cenários de dor e sofrimento, rostos de pessoas com expressões de desespero. E no meio daquela confusão, ela reconheceu um rosto. O rosto que nunca esperou ver ali, mas que sempre estivera perto. Clara! A voz era familiar e, ao mesmo tempo, estranha. Sou eu! A figura revelou-se, e quando finalmente estava à vista, o sangue de Clara gelou. Era sua mãe, que ela acreditava ter desaparecido anos atrás. Você não deve fazer isso! A casa trairá. Sua mãe estava ali, presa entre as sombras, como se fizesse parte da casa. Você tá viva? Clara questionou, o choque a paralisando. Mas você morreu! As emoções borbulhavam dentro dela. Sua mãe era linda, uma memória distante, um eco na sua infância. Como poderia estar ali, entre essas sombras? Eu me sacrifiquei para protegê-la, a mãe disse, a voz tingida de dor. Eu sabia que a casa precisaria de um novo guardião. Quando você entrou, eu senti que meu tempo havia chegado. Mas não, Clara, não toque a caixa. Ela a aprisionará aqui, assim como eu. E nada do que você ama será salvo. Os amigos começaram a se agitar, e em suas expressões, Clara pôde ver uma confusão imensa. Os olhos de Lucas refletiam tanto susto quanto alucinação. Ele tentou se aproximar, mas as sombras o seguravam, como se quisessem preenchê-lo. Clara, a casa vai te usar. Eu não consigo controlar. Ele estava lutando, e a luta era visível. E com isso, ele parecia mais um deles, mais distante. Amarras invisíveis o prendiam na escuridão. Clara, confusa e aterrorizada, viu a caixa piscar ainda mais forte, quase como um aviso. As palavras da mãe faziam eco em sua mente. Se a casa a aprisionar, nunca sairá. Venha comigo, Clara. Não escute as sombras. Um grito ecoou de Lucas. Olha! Com um ponto de desespero que perfurou o ar. Clara, não acredite nela. Ela é parte da escuridão. As vozes de seus amigos se transformaram em uma cacofonia de advertências e súplicas. A sala girava e Clara estava no centro de uma tempestade emocional. E nesse momento, a caixa começou a brilhar com uma intensidade assombrosa. Clara soube que precisava escolher: lutar contra o que ela sempre acreditou ou seguir o que nunca soube. Ela olhou para Lucas e, em um instante de clareza, entendeu a verdade aterradora. A casa sempre havia desejado controlá-la. E com isso, Clara percebeu outra coisa. A verdadeira luta estava dentro dela mesma, não apenas contra a casa, mas contra tudo que acreditava ser verdadeiro. Clara. A voz da mãe a puxou de volta. Não se deixe levar. Você é mais forte. O que ela faria? Se extinguiu e, como se a casa estivesse prendendo a respiração, o silêncio caiu como um véu. As sombras pareciam esperar. Clara estava no limite. A verdade pulsando como um tambor dentro dela. O que realmente era real. E quando as luzes se apagaram, tudo ficou negro. Uma escolha se aproximava e ela não tinha certeza do que viria a seguir. Cada passo poderia ser o último. Clara sentiu a luz da caixa perto de seu coração. A pulsação parecia se misturar à própria vida da casa. Olhando para a figura de sua mãe, que aparecia como um eco distante. Sua mente girava em perguntas. Como você está aqui? O que aconteceu? É a casa, Clara.
A mãe disse, a voz tremendo de emoção. Ela não dá a liberdade que promete. A captura que trouxe suas memórias está presa aqui. A angústia nos olhos dela fez tremer. A verdade invertia-se em sua mente. Os amigos começaram a gritar, suas vozes se sobrepondo em desespero. Clara, não faça isso! A urgência era aguda, e Clara olhou para cada um deles. Que quer que fossem agora, todos estavam perdendo a batalha contra a escuridão. Mas a casa precisava de um novo guardião! Clara sussurrou, sem entender o que estava dizendo. O medo começava a escorregar para a confusão. Ela precisava escolher. O peso da caixa tornava-se insuportável. E naquele momento, como se a casa estivesse entretida em suas dúvidas, os olhares dela e de sua mãe cruzaram-se. Clara não queria essa vida. Foi quando tudo explodiu. Um estrondo forte fez a sala tremer. As paredes pareceram balançar e Clara sentiu uma onda de pânico. Coletivamente, a luz da caixa piscou mais forte, uma tempestade de energia deslizando como um rio. Clara mal conseguiu se segurar. De repente, uma forma se ergueu diante dela. Era uma sombra com um contorno familiar. Clara estremeceu. Era a avó. Mas algo estava claramente errado. Os olhos da avó brilharam com uma fúria intensa. Clara! Você não sabe! A voz dela era cortante, cheia de dor. Eles estão aqui, todos eles. Você não pode confiar neles. Os amigos de Clara pareciam confusos, o choque desenhando cada rosto. Os gritos silenciaram. Lucas, seu melhor amigo, começou a mudar, distorcendo-se entre as sombras. Clara, não escute! Você sabe que tudo isso é mentira! E numa fração de segundo, os amigos se foram. Suas feições se dissolvendo em expressões de dor e desespero. O círculo de proteção tornava-se um foco de aclamados pesadelos. E sua mãe, que poderia ser a salvadora, agora parecendo tão desesperada quanto sua avó. O quadro mudava. Os laços se arrebentavam bem diante dela. Mãe! Avó! O que está acontecendo? Foi então que a revelação mais chocante estourou. Um riso sinistro ecoou ao fundo e como se um véu tivesse sido levantado. Clara percebeu o que todos tinham em comum. O vínculo! Você nunca foi minha mãe. Ela hesitou. Foi tudo parte de um plano para me aprisionar aqui na casa. As figuras sombrias em torno começaram a rir. Um coro caótico se formando. Clara estava paralisada. Portanto, a verdade é a que sua avó e sua mãe não eram apenas protegê-la. Elas faziam parte do que assolava o grupo. E a sensação de traição se espalhou como fogo na pele. Vocês me mentiram? Sempre foi para me manter aqui, não foi? A avó, neste momento, parecia mais ameaçadora. A escuridão ao seu redor a alimentava. Clara, você não entende? Isso é pelo seu bem. A casa precisa de um novo guardião. E sua escolha moldará o futuro. Nós fazemos parte disso. E enquanto você hesitar, eles vão consumir tudo. O medo que você carrega é o que nos mantém. Vocês sempre estiveram do lado da casa. O tremor em sua voz se intensificava. Os olhares que antes eram de apoio, de aflição sombria. Clara não podia acreditar. Sua mente girava com essa nova realidade. E em um último impulso, Clara agarrou a caixa com uma força renovada. Se a casa quer meus medos, então que venha. A luz explodiu ao seu redor, um raio de esperança cortando a escuridão. Mas, no coração daquela explosão, ela percebeu. Para cada escolha que ela poderia fazer, um preço teria que ser pago. A casa, agora viva, pulsava como um coração. E Clara parou para respirar. Era mais do que uma luta física.
Era uma escolha entre se entregar à escuridão ou buscar a força que ela não sabia que tinha. Mas, no fundo, ecoava uma pergunta: o que ela realmente estava disposta a sacrificar? A luz se dissipou e o verdadeiro terror a aguardava. Clara sentiu a luz da caixa perto de seu coração. A pulsação parecia se misturar à própria vida da casa. Olhando para a figura de sua mãe, que aparecia como um eco distante, sua mente girava em perguntas. Como você está aqui? O que aconteceu? É a casa, Clara, a mãe disse, a voz tremendo de emoção. Ela não dá. A liberdade que promete. A captura que trouxe suas memórias está presa aqui. A angústia nos olhos dela a fez temer. A verdade invertia-se em sua mente. Os amigos começaram a gritar. Suas vozes se sobrepondo em desespero. Clara, não faça isso! A urgência era aguda e Clara olhou para cada um deles. O que quer que fossem agora, todos estavam perdendo a batalha contra a escuridão. Mas a casa precisava de um novo guardião, Clara sussurrou, sem entender o que estava dizendo. O medo começava a escorregar para a confusão. Ela precisava escolher. O peso da caixa tornava-se insuportável. E naquele momento, como se a casa estivesse entretida em suas dúvidas, os olhares dela e de sua mãe cruzaram-se. Clara não queria essa vida. Foi quando tudo explodiu. Um estrondo forte fez a sala tremer. As paredes pareceram balançar e Clara sentiu uma onda de pânico coletiva. A luz da caixa piscou, uma tempestade de energia deslizando como um rio. Clara mal conseguiu se segurar. De repente, uma forma se ergueu diante dela. Era uma sombra com um contorno familiar. Clara estremeceu. Era a avó. Mas algo estava claramente errado. Os olhos da avó brilharam com uma fúria intensa. Clara, você não sabe! A voz dela era cortante, cheia de dor. Eles estão aqui! Todos eles! Você não pode confiar neles. Os amigos de Clara pareciam confusos. O choque desenhando cada rosto. Os gritos silenciaram. Lucas, seu melhor amigo, começou a mudar. Estou sendo-se entre as sombras. Clara, não escute. Você sabe que tudo isso é mentira. E numa fração de segundo, os amigos se foram, suas feições se dissolvendo em expressões de dor e desespero. O círculo de proteção tornava-se um foco de aclamados pesadelos. E sua mãe, que poderia ser a salvadora, agora parecia tão desesperada quanto sua avó. O quadro mudava. Os laços se arrebentavam bem diante dela. Mãe, avó, o que está acontecendo? Soe então que a revelação mais chocante estourou. Um riso sinistro ecoou ao fundo. Um borbulhar como se algo estivesse sendo liberado. Dentro da caixa, uma imagem começou a brilhar intensamente. E Clara viu faces familiares, mas distorcidas. A figura de sua avó se tornou um borrão. E o que se tornou visível a cegou. Sua avó e sua mãe estavam ligadas a algo muito mais profundo do que ela jamais imaginou. Clara, você precisa entender. A casa não é apenas um lugar, ela é uma entidade. As palavras da avó soaram como um aviso. E em um momento de pura clareza, Clara percebeu. As mulheres à sua volta nunca foram apenas seus ancestrais. Elas eram parte do tecido da casa, escravas de um ciclo interminável de medo e controle. Você não é a primeira a ser escolhida, Clara. A voz de sua mãe agora ressoava como um eco sombrio. E se você não se tornar o guardião, nós vamos desaparecer dentro dela. A luz da caixa explodiu.
Em uma auréola ofuscante, e Clara viu mais uma vez Lucas, mas desta vez como um espectro. Clara, não faça isso! Mas, antes que pudesse responder, um rastro de trevas engoliu Lucas, e o ambiente se transformou em uma batalha entre luz e sombras. Mas o choque não parou por aí. Clara olhou ao seu redor e percebeu que os rostos que ela conheceu por toda a vida eram apenas sombras de algum mal muito maior. A escuridão ao redor dela mudou e as vozes de seus amigos tornaram-se uníssonas. Você pertence a nós, Clara. A tensão se intensificou e Clara sentiu seu corpo vibrar conforme a casa a chamava. Ela quase não conseguia respirar. O pânico subiu, mas no auge da desespero. Ela enxergou a verdade nua e crua. O verdadeiro terror não estava apenas na casa, mas nas pessoas que amava, que agora a cercavam como vulpos de um pesadelo. Não, isso não pode ser verdade! Gritou Clara, olhando para a figura de Lucas, que se distorceu, maquiavélico e sombrio. Você não está aqui. É uma ilusão! Mas à medida que as sombras se aproximavam, Clara sentiu uma ponta de desesperança cruzar seu coração. E nesse segundo, tudo ficou escuro. E a realidade virou um borrão. O que restou de Clara foi um grito cortante. Mas essa não seria sua última batalha. Ela agora sabia que o verdadeiro desafio seria enfrentar não só a casa, mas a traição que se escondia nas trevas de quem mais amava. A linha entre amigos e inimigos se tornou quase indistinguível. E com isso, a verdade cruel sussurrou no fundo da mente dela. E se você for a próxima a se tornar parte disso tudo? Clara sentiu a luz da caixa perto de seu coração. A pulsação parecia se misturar à vida da casa. Enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor, o choque a paralisou. A figura de sua mãe que emergia da escuridão era mais do que uma aparição. Era a essência da luta pela qual ela havia sonhado. Mas algo mudava. Algo estava errado. Clara, a casa precisa de você. A voz de sua mãe ecoou. Mas as palavras começaram a se distorcer. O brilho nos olhos dela se transformou em um desespero escuro, um relâmpago de traição. Clara sentiu um nó na garganta. Não confie nos seus amigos, Clara. A tensão era palpável, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Os rostos de Lucas e dos outros amigos se desvaneciam entre as sombras. Clara! Gritaram em uníssono. Mas agora havia um tom de pânico em suas vozes. A luz da caixa pulsava violenta, como se estivesse viva, como se estivesse advogando por um lado. Um som crescente, um murmúrio de 1000 ecos, fazia o ambiente tremer. De repente, a casa explodiu em um clamor ensurdecedor. Clara encarou o que parecia ser um abismo, um portal para um mundo desconhecido. Foi então que, com um movimento brusco, uma figura emergiu das sombras e todo o chão pareceu se abrir sob seus pés. Era a avó, mais do que um espectro, mas uma força da natureza. Clara, ouça-me! Você está em perigo! A sala começou a girar. As sombras foram empurradas para o fundo e a luz iluminou o rosto da avó. Mas não era o rosto amoroso que Clara conhecia. Era uma máscara da escuridão, uma expressão de um poder que a atraía e a aterrorizava ao mesmo tempo. O poder que a casa tinha era algo que a família havia mantido em segredo por gerações. Você precisa tocar a caixa, Clara. É a única maneira de quebrar o ciclo. A avó soava mais intensa, mas
Ao mesmo tempo, a sombra em seu olhar a tornava quase irreconhecível. Então, um grito rasgou o ar. Clara se virou para Lucas, que estava diante dela, os olhos distorcidos em uma expressão de dor. Clara, eu sou o próximo guardião. A revelação caiu como um peso sobre ela. Como assim, guardião? As palavras mal podiam sair de sua boca. Você é parte disso? Tava tudo planejado. Eu não tive escolha. A voz dele estava quebrando entre a luz e a escuridão. A casa me escolheu. E agora você precisa fazer sua parte, ou todos nós estaremos perdidos. O desespero se transformou em um eco coletivo. Os amigos dela começaram a se contorcer, a sombra se fechando em torno deles, arrastando cada um para um destino obscuro. A escolha é sua, Clara! Gritou a avó, mas o pânico em sua voz não era a segurança que ela queria. A luz da caixa começava a se extinguir, como se o tempo estivesse se esgotando. Então, em um momento de revelação incompreensível, Clara sentiu uma onda de coragem crescente. Era sua chance. Mas quando ela estendeu a mão em direção à caixa, a sala deu uma sacudida e uma fissura se abriu no chão. O chão se estilhaçou e uma onda de memórias antigas, fragmentos de vidas passadas, começou a fluir. A verdade não era apenas do passado da casa. Era a verdade de sua própria vida. Um sussurro cortou o ar. Você sempre esteve destinada a isso, Clara. Sua linhagem é parte da escuridão. Foi como um golpe. Ela se lembrou de cada história que sua avó havia contado, de cada aviso que parecia agora uma armadilha. Uma lágrima escorreu de seu rosto. A escuridão não é apenas da casa. Ela está dentro de mim. Os rostos se tornaram cada vez mais distantes. Clara percebeu que suas relações, tudo o que conhecia, estava prestes a desmoronar. Levou a mão à caixa, mas hesitou. O que vai acontecer se eu fizer isso? Então, a casa começou a tremer. A luz finalmente se apagou e o silêncio sepulcral tomou conta. O que poderia acontecer agora? Clara estava às portas de uma escolha que mudaria tudo. O que ela realmente deveria fazer? Clara sentiu a luz da caixa perto de seu coração. A pulsação parecia se misturar à vida da casa. Enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor, o choque a paralisou. A figura de sua mãe, que emergia da escuridão, era mais do que uma aparição. Era a essência da luta pela qual ela havia sonhado. Mas algo mudava. Algo estava errado. Clara, a casa precisa de você. A voz de sua mãe ecoou, mas as palavras começaram a se distorcer. O brilho nos olhos dela se transformou em um desespero escuro. Um relâmpago de traição. Clara sentiu um nó na garganta. Não confie nos seus amigos, Clara. A tensão era palpável, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Os rostos de Lucas e dos outros amigos se desvaneciam. Clara! Gritaram em uníssono. Mas agora havia um tom de pânico em suas vozes. A luz da caixa pulsava violenta, como se estivesse viva, como se estivesse advogando por um lado. Um som crescente, um murmúrio de 1000 ecos, fazia o ambiente tremer. De repente, a casa explodiu em um clamor ensurdecedor. Clara encarou o que parecia ser um abismo, um portal para um mundo desconhecido. Foi então que, com um movimento brusco, uma figura emergiu das sombras e todo o chão pareceu se abrir sob seus pés. Era a avó, mais do que um espectro, mas uma força da natureza. Clara, ouça-me, você está em perigo. A sala começou a girar.
As sombras foram empurradas para o fundo e a luz iluminou o rosto da avó. Mas não era o rosto amoroso que Clara conhecia. Era uma máscara da escuridão. Uma expressão de um poder que a atraía e a aterrorizava ao mesmo tempo. O poder que a casa tinha era algo que a família havia mantido em segredo por gerações. Você precisa tocar a caixa, Clara. Ela é a única maneira de quebrar o ciclo. A avó soava mais intensa. Mas, ao mesmo tempo, a sombra em seu olhar a tornava quase irreconhecível. Então, um grito rasgou o ar. Clara se virou para Lucas, que estava diante dela, os olhos distorcidos em uma expressão de dor. Clara, eu sou o próximo guardião. A revelação caiu como um peso sobre ela. Como assim? Guardião? As palavras mal podiam sair de sua boca. Você é parte disso. Estava tudo planejado. Eu não tive escolha. A voz dele estava quebrando entre a luz e a escuridão. A casa me escolheu. E agora você precisa fazer sua parte, ou todos nós estaremos perdidos. O desespero se transformou em um eco coletivo. Os amigos dela começaram a se contorcer. As sombras se fechando em torno deles, arrastando cada um para um destino obscuro. Então, um flash iluminou tudo. Clara olhou para a caixa e, de repente, viu não só a luz, mas figuras se formando ao seu redor. Eram rostos conhecidos, familiares, mas não eram eles. Eram versões distorcidas e sombrias de cada um, retratos da dor e do medo. Clara, você é a chave, murmuraram juntos, suas vozes misturadas em um uníssono inquietante. E aqui estava o verdadeiro choque. Clara percebeu que não eram apenas amigos, eram todos aqueles que desapareceram na história da casa. Cada pessoa que havia entrado e nunca saiu. Uma onda de arrepios a atravessou. Vocês estão mortos! Sua voz mal saiu. A casa não só precisava de um sacrifício, ela se alimentava deles. Eram ecos perdidos, presos em uma trama infernal. Sim, Clara, a avó respondeu, agora quase sussurrando. Você está cercada por qualquer um que já foi parte disso. A casa nunca deixa ir. Essa revelação fez seu coração doer. E, Lucas, você é você mesmo? Ou você também é só uma sombra? As lágrimas escorriam pelos rostos dos amigos, entre as sombras. Clara sentiu a pressão da escuridão ao seu redor. O que começou como um retorno para reviver memórias, agora era uma descida rápida para um abismo sem fim. Saiam daqui! Eu não quero isso! A necessidade de liberdade a consumia. Mas a resistência não era uma opção. Os rostos distorcidos começaram a avançar lentamente. As sombras os abraçando como se fossem parte da própria casa. A escolha é sua, Clara, murmuraram, e a voz de Lucas se destacou entre os outros. Toque na caixa e nos liberte, ou junte-se a nós para sempre. Clara olhou para a caixa, que agora pulsava com uma vida própria, como se quisesse lhe contar um segredo sombrio. Ela sabia que se tocasse poderia libertar aqueles que amava ou condenar a si mesma. Mas e se ela fizer a escolha errada? Sua mente estava em conflito, ecoando as mensagens da avó e os sussurros dos amigos, cada um puxando-a em direções opostas. Com o último olhar para os rostos que uma vez amou, a dúvida fervia em seu interior. O que realmente estava disposto a sacrificar? O que a casa realmente desejava? O destino dela e o das sombras estava à beira de uma nova revelação. O que viria a seguir? Clara sentiu a pulsação da caixa em suas mãos, como se cada batida fosse um eco de sua
própria vida. O terror a envolvia. Os rostos familiares que a rodeavam se distorciam em sussurros de desespero. Você precisa tocar a caixa, Clara, a avó gritava. Mas a urgência de suas palavras já não a tranquilizava. Havia algo mais ali, algo que fazia seu coração gelar. Lucas, seus olhos brilhando de dor, se contorceu em meio às sombras. Clara, me ajude! Eu não quero isso! Você é a esperança! Aquela voz conhecida, agora distorcida pela escuridão, estremeceu suas entranhas. Mas, e se ele não estivesse dizendo a verdade? E se tudo aquilo fosse parte do jogo da casa? As vozes se sobrepunham, uma cacofonia de warnings e medos. Escolha, Clara. Os amigos imploravam, mas a luz da caixa piscava. Cada vez mais intensamente, como se estivesse viva. E ali, naquele momento, ao encarar a própria escuridão, Clara percebeu o que precisava fazer. O que realmente desejava. Eu não posso deixar vocês aqui, gritou, a dor brotando em seu peito. Com uma decisão repentina, ergueu a caixa acima da cabeça, sentindo a energia pulsar através dela. O som ensurdecedor das vozes se tornaram um rugido, e Clara sentiu que a casa começou a tremer. E agora não tenha medo! Gritou sua avó. A frase estava carregada de um significado que Clara não conseguiu entender. Mas ela não hesitou mais. A luz da caixa penetrou na escuridão e transformou tudo ao redor. As sombras começaram a se esvair. As risadas se transformaram em gritos de medo e desespero. Clara fechou os olhos e, quando os abriu, a casa estava mudando. As vozes começaram a se misturar em um único som, um grito coletivo. A luz da caixa iluminou tudo em um instante mágico. Sua avó e os amigos foram envolvidos por ela. Clara sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo. A casa começou a se desfazer, suas paredes se encontrando e se desintegrando em um brilho que parecia prometer liberdade. É isso, Clara! Você fez a escolha certa! A voz da avó agora soava distante, quase um eco. As sombras que antes a cercavam se dissiparam. E em vez de apenas medo e dor, Clara viu vislumbres de memórias felizes. Momentos de risadas, do carinho entre amigos e familiares. Ela respirou fundo. O peso da casa ainda estava em seus ombros, mas agora, ao invés de uma prisão, parecia mais leve. Ao seu redor, rostos emergiam. Eram as pessoas que ama, pulsando com vida novamente. Estamos juntos. Lucas sorriu, e pela primeira vez, a expressão dele não era de desespero, mas de esperança. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma sombra mais densa surgiu entre eles. A casa ainda não tinha terminado. Uma presença sinistra avançava na sua direção, como se quisesse recuperar o controle. Clara sentiu que tudo poderia desmoronar novamente a qualquer momento. A caixa estava quase se apagando. Não! Não! Clara gritou, tentando manter a luz viva. E no fundo dela, uma chama de determinação acendeu. Se você quiser levar minha vida, terá que lutar por isso. A luz surgiu novamente, mais brilhante, mais forte, enquanto Clara enfrentava a escuridão que tentava sugá-la. Enquanto a casa se desmoronava, Clara teve uma visão fugaz de sua mãe. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. A manifestação sussurrou antes de desaparecer atrás da luz ofuscante. Clara sentiu um aperto no coração, mas a certeza tomou conta dela. Eu sou a guardiã e nunca deixarei a escuridão vencer. E em um clamor ensurdecedor de luz,
Tudo explodiu em 1000 fragmentos, banhando Clara em um brilho purificador. Foi então que a casa finalmente se desfez. E os ecos sombrios que a prendiam foram silenciados. Clara caiu de joelhos, exausta, mas livre. O ar estava mais puro e, por um instante, sentiu a paz. Mas, ao olhar ao redor, viu que o lugar agora não era mais o mesmo. A casa tinha desaparecido, mas as memórias e o peso do que havia acontecido ainda permaneciam. De repente, uma voz suave sussurrou ao vento. Clara, isso não acabou. Ela não sabia se era casa ou alguma forma de energia, mas o aviso reverberou em sua mente e sua respiração se acelerou. Espere! Clara chamou, mas apenas houve silêncio. Uma nuvem de incertezas a cercou e o entendimento profundo de que a luta não tinha terminado começou a entrar na sua mente. O que viria a seguir? Seria um novo desafio ou algo pior? Agora que Clara conhecia a verdade, o futuro aguardava com desafios ainda mais sombrios. Mas uma coisa era certa: a luta pela luz dentro dela apenas começava. E você, o que acha que acontecerá a seguir? Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte desta comunidade incrível.